Olá, uma boa noite. Sempre uma alegria estar aqui com vocês nessa casa de oração. Com a receptividade sempre muito afável dos trabalhadores. Hoje a gente escolheu para falar desse tema, falsos profetas da erradicidade. A gente escuta muito falar às vezes dos falsos profetas aqui na Terra. Então, eu já vi em algumas situações a pessoa deixar a doutrina espírita porque não gostou de ver um palestrante ali. Então fala assim, eu conheço essa pessoa não segue um caminho que é legal, não dá um bom exemplo, esse negócio de espiritismo eu não vou confiar. O que já é um erro. Nós temos que saber separar a doutrina espírita daqueles que são os trabalhadores e que estão aí tentando, cada um fazendo a sua parte. Nós não somos perfeitos, está todo mundo aqui nesse mundo de provas e expiações na mesma luta. E se de repente a gente se deparar com um ou outro trabalhador que a gente fala, não, eu achei hipócrita, isso é aquela pessoa. A gente tem que saber separar da doutrina dos espíritos, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós estudamos através da nossa doutrina também. Agora, o texto do Evangelho, ele vem falar para nós dos falsos profetas da erraticidade. Nos profetas, nos falsos profetas que não são da erraticidade, o Evangelho nos mostra bem como a gente consegue diferenciar. É aquela máxima de nós conhecermos a árvore pelos frutos. Então, quando a gente reconhece ali um profeta, um emissário de amor, a gente reconhece por qual motivo? Pelos frutos que ele dá. Não fica só nas palavras, tem o exemplo de amor, de dedicação, de fidelidade a Deus. Quando a gente fala dos falsos profetas da erraticidade, não é diferente. Flávia, mas como é que eu faço? Eu, por exemplo, Flávia, minha mediunidade é de arrepio e de choro. Eu não tenho essa mediunidade aflorada para falar, eu sei. Se eu estou com algum espírito que é muito bom aqui do meu lado ou não. Mas a gente vai estudando essa doutrina e a gente acaba que vai cada vez mais, através da própria intuição, sentindo aquelas companhias espirituais que estão conosco. Então a pergunta do Livro dos Espíritos, a 624, é a seguinte: qual o caráter do verdadeiro profeta? E os Espíritos responderam: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-los pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, é aquilo que eu acabei de falar, dessa questão dos profetas e o que são os falsos profetas. Quer dizer, os falsos profetas, eles mentem. É fácil a gente detectar, porque a gente às vezes acha que a gente é super sábio. A gente acha que a gente detecta rapidinho quem é um falso profeta. Gente, mas não é bem assim. A gente às vezes num momento de tristeza, de desajuste, às vezes até de desequilíbrio das emoções, dependendo do que aquela pessoa fala pra gente, a gente cai que é uma beleza. E nós temos os pseudo-sábios aí, tanto encarnados como desencarnados, os espíritos pseudo-sábios, que são muito inteligentes e sabem muitas vezes ali nos ludibriar, nos fazer. Até hoje a gente olha, essa semana mesmo eu já me deparei logo cedo, semana passada, e a gente fica com pena, mas com as pessoas que caem em golpes um atrás do outro. Nós estamos o tempo todo aí tentando nos vigiar
contra isso. E isso acontece de um modo geral. Infelizmente, ainda nesse mundo de provas e expiações, nós ainda temos as pessoas que, digamos assim, que cometem esse estelionato emocional, vamos dizer assim, porque aproveitam às vezes da nossa fraqueza, do nosso momento de tristeza, de angústia, e vêm com as palavras e muitas vezes nos desvirtuam de um caminho que a gente deveria seguir. E aí a gente tem que ter essa vigilância. Como que nós vamos acreditar? Então é o cuidado, é analisar se a pessoa realmente não está só ludibriando, querendo por interesse pessoal, querendo alguma vantagem, se realmente está colocando em prática o bem, se o que ela está pedindo é para ajudar alguém, se não é o personalismo falando mais alto. Então, por isso que é importante a gente estudar a doutrina, porque quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai conseguindo se proteger daqueles que são os falsos profetas, que às vezes tem uma palavra bonita. Não é todo mundo que consegue falar e às vezes ali convencer, persuadir, mas tem pessoas que são assim. E infelizmente, pessoas um pouco psicopatas, né? Que a psicopatia tem diversos graus e que conseguem realmente nos manipular. Ou seja, cuidado redobrado, porque isso pode acontecer com a gente. O Evangelho segundo o Espiritismo diz: os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também em muito maior número entre os espíritos orgulhosos, que aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhes de través seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médiuns os aceitem. Então, gente, existem sim esses espíritos que tentam de alguma forma causar desunião. De vez em quando a gente é questionado se nós devemos nos posicionar politicamente. Mas nós vamos ficar omissos, a gente vê outras religiões em defesa da nossa pátria. E eu mesma, como às vezes, falo nas casas, se for olhar minha rede social, vocês não verão uma manifestação minha, porque as pessoas acabam que ligam, eu divulgo palestra onde eu vou dar. E por que isso? Porque ninguém mais nem menos do que o próprio Kardec, eu estou com medo de mexer aqui, acho que eu não estou com isso no pendrive. Foi publicado na Revista Espírita, na Revista Espírita, e foi publicado na Revista O Reformador uma frase de Kardec que fala que nós devemos retirar das nossas reuniões todo e qualquer assunto relacionado à política e de outros assuntos irritantes. Ele usa esse termo. Por quê? Agora eu não vou usar as palavras dele, porque eu não dou conta de decorar. Mas basicamente, quem quiser pesquisar, vou até mandar para o Marlon depois, que ele pode compartilhar com vocês. Mas basicamente ele nos explica o seguinte: a doutrina espírita é doutrina de consolação. Nós somos a doutrina do Consolador prometido. As pessoas às vezes estão no mundo lá fora e a gente vê que está tendo briga em família que já não conversa, amizades que se desfazem, briga pró-ivermectina, pró-vacina e por aí vai. Aí a pessoa vem procurar a casa espírita para encontrar consolo. Nós vamos falar disso? E os nossos irmãozinhos mais ignorantes, que são esses falsos profetas da erradicidade,
adoram nos cutucar, porque o que eles mais querem é desunir. É fazer com que nós comecemos a brigar uns com os outros e perdemos o foco daquilo que Kardec fala. Porque Kardec fala que o nosso compromisso é com a moral. Enquanto nós estamos focados na moral, nós não vamos ver dissensões. Porque, se a gente for olhar o Chico Xavier, ele sempre falava isso. A casa espírita precisa de trabalho. Vocês já viram como é que é quando o pessoal aqui faz alguma atividade? Gente, é uma luta. Vamos fazer o quê? A pamonha, a pizza, o jantar, o almoço, aí começa. Aí vem a turma que arrecada de um lado, a outra que organiza, todo mundo tem que vender ingresso. Tem, tá lá no livro Sinal Verde. Quem pode comprar, ajuda a vender. Trabalho de todo mundo. Gasta luz, limpeza, tudo tem seus gastos. Então a casa, ela não vive só de passe, não. Então é natural. Mas vocês podem notar, é lindo. No dia do evento, a gente sabe aquela sensação de realização. Dá um trabalho, tem hora que a gente pensa que não vai valer a pena. E o dia que realiza, gente, como a espiritualidade nos ajuda, é um dia feliz, é um dia de alegria. Vendemos, distribuímos, o pessoal gostou, maravilha, aí vai contar o dinheiro. Gente de Deus, o dinheiro vem à conta. Vem à conta. Ele dura mais um mês, olha lá. Sabe por quê? Porque nós já temos que preparar para trabalhar de novo. É tudo muito bem feito. Porque enquanto nós não estamos trabalhando, a fofoca começa a entrar. Quando você vê, tem desunião. Doutrina espírita é compromisso com caridade, com amor. E isso vem o quê? Trabalho. E são nessas pequenas passagens, às vezes, de uma ociosidade, que os falsos profetas da erraticidade, que não querem nos ver bem, numa casa em equilíbrio, eles atuam. Deixa eu ir para frente que eu empolguei. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Kardec, magnífico, na didática dele, ele está perguntando: os espíritos, eles influenciam os nossos pensamentos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Olha. Pergunta seguinte: de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Vossa alma é o espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto e não raro contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. E eu vou para a próxima para a gente continuar no raciocínio da espiritualidade. Como é que nós vamos distinguir se um pensamento sugerido procede de um bom ou de um mau espírito? Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Ou seja, nós estamos sob constante influência dos espíritos. E aí, gente, eu gosto de exemplificar o dia a dia. Almoção de domingo. Estamos lá na casa da família, a parentaiada está lá. Geralmente, num momento de invigilância, a gente começa a fofocar. E a gente vai falar de quem? De quem não foi. Começa ali. Quando termina de falar de um, a gente vai falar de outro. Daqui a pouco a gente está falando do outro. Dependendo do que você fala, o outro vai dizer, mas daquela vez você ficou do lado dele. Pronto, é tudo que os irmãozinhos que estão nos instigando a maledicência queriam. O almoço que era maravilhoso, quando a gente vê, tá a mãe chorando de um lado, o pai pedindo para parar. Por quê? Porque nós demos brecha
para esses espíritos. É um exemplo que eu estou dando, isso acontece às vezes no trabalho, às vezes com um vizinho. É natural, ainda estamos no mundo de provas e expiações, mas isso é para a gente ter uma noção de que quando nós agimos assim, nós somos aqui um radinho e nós temos uma anteninha e nós sintonizamos com os espíritos que nós queremos. Não me venham depois, quando fizer alguma coisa errada, e falar: nossa, eu acho que foi um encosto que estava comigo. Pode parar com isso. Cada um de nós tem o livre-arbítrio. Cabe a nós escolhermos as nossas companhias espirituais. Porque na hora que a gente está fofocando, a gente esquece de pensar na Mãe Santíssima. É ou não é? A gente está sintonizado com aqueles espíritos. Sabe quando a gente... Aqui tem muita gente vai entender. Tem um pouco novinho aqui, né? É tudo igual eu pra cima. Então, a gente pegava os desenhos da Disney, vinha um com um garfinho do capetinho, o outro com asinha de anjo. É mais ou menos a gente. Gente, é tão interessante que nós estamos aqui agora, tá cheio de espírito desencarnado aqui. Alguns estão esperando a gente lá fora. Verdade, verdade. Sabe, uns que a gente chegou em vigilante, que a gente veio aqui para rezar exatamente para ficar livre deles, e eles não deram conta de entrar. Por conta da luz, do ambiente. Mas tem uns que conhecem a nossa rotina e eles ficam lá do lado de fora. Eles vão continuar com a gente se a gente permitir. Se nós permitirmos. Por isso esse capítulo do Evangelho, ele é importantíssimo. Porque nós temos esses nossos irmãozinhos da espiritualidade que querem muitas vezes nos prejudicar. Já que a gente está falando de falsidade, né, hipocrisia, olha que mensagem bonita, gente. Falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina que nos emprestou os dons da terra em favor do aprimoramento de nós mesmos. Na maledicência, somos falsos profetas da fraternidade. Na discórdia, somos mistificadores da paz. Na preguiça, somos charlatões do trabalho. Na indiferença, somos inimigos do dever. Toda vez que olvidamos as nossas obrigações de solidariedade para com os nossos semelhantes, que prejudicamos o serviço que nos cabe atender, que fugimos aos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos as criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior que abraçamos com o Cristo. Então, gente, nós temos muitas oportunidades aqui na Terra. Nós estamos todos juntos no mesmo barco, nesse mundo de provas e expiações. E todos nós somos testados todos os dias, sem que a gente perceba. A gente sai na rua, é com um vizinho, a gente é testado até para as vezes a gente vai cumprimentar. Engraçado isso, né? Porque é o seguinte, gente. Há 3 anos atrás, a gente estava ligando para os amigos através do WhatsApp, fazendo videochamada com os amigos, com a família, porque a gente estava com muita saudade. 4, 5, 6 meses sem encontrar. Plena pandemia, todo mundo com medo da Dona Morte estar batendo na nossa porta. Então a gente estava numa sensibilidade. Aí a gente pegava e fazia a videoconferência. Ah, mas era tanto amor. É verdade, eu falava para minhas amigas: gente, que saudade de vocês, que vontade de dar um abraço. Meu marido cantou lá a Ave Maria, eu compartilhei com todo mundo. Passou. Agora o que acontece? Eu chego no meu trabalho, o povo não sabe que quem emprestar uma caneta. Dividir a mesa pode não estar sendo utilizada para nada, mas é minha, daqui não sai. A gente está atropelando e não cumprimenta, porque a vida agora é isso.
é online, é virtual, é apressada. E a gente está perdendo a oportunidade. A gente atropela o vizinho, não sabe quem quer falar bom dia. Então nós precisamos compreender, não é possível que a pandemia não veio para nós como ensinamento. E o que nós estamos fazendo? Nós vamos continuar arraigados nesse egoísmo nosso. Porque quanto mais a gente age assim, mais o nosso inimigo espiritual sorri. Ele se compraz de ver, porque ele tem palavras legais pra gente. Larga de ser besta, não cumprimenta isso aí não. Ele outro dia não te deu moral. Pra que você vai no centro? Vamos assistir aquela série. Você vai fazer culto do lar hoje? Que bobagem, vamos pro shopping. É assim que os nossos irmãozinhos da erradicidade que querem nos desvirtuar agem. A culpa é deles? Não, a culpa é nossa. Nós é que atraímos com a nossa anteninha de rádio. Então é preciso que a gente faça uma vigilância, porque aqui fala. Aqui está falando de maledicência, está falando de preguiça. Todas as vezes que nós damos brechas para isso, o que o Chico Xavier falou? Que nós espíritas estamos chegando do lado de lá altamente arrependidos. Nós sabemos o que nós temos que fazer aqui na Terra, o nosso compromisso. Fácil é? Não é. Mas nós não podemos nos acomodar. Pergunta 469 do Livro dos Espíritos. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Como que nós vamos de fazer o que Chico Xavier falava? O que o Chico falava? É preciso bater os pés para as trevas. Como é que nós vamos bater os pés para as trevas? Praticando bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Espetáculo que a espiritualidade coloca para nós, né, meus irmãos? E é desse jeito. Sabe como é que a gente é? Às vezes, a gente vem à casa espírita, vai melhorando um catiquinho, e aí a gente vira e fala assim, hoje eu pisei na bola. Hoje eu fui grossa com fulano, deu uma resposta. Então, assim, aquele princípio de discernimento, né? De você reconhecer que você errou, beleza. Aí daqui a pouco, a gente fica assim, ó, os espíritos instigando a gente. Mas também, né? Essa pessoa nunca te dá valor. A gente começa a arrumar justificativa para aquilo que a gente já tinha reconhecido que tinha errado. A gente sempre tenta buscar uma justificativa. Então, quando vier essa justificativa, não, errei, vamos desculpar, vou reparar. Mas eu vou encontrar com fulano, aí já começa aquele duelo mental, a pessoa não está saindo da sua cabeça. Mentaliza aqui, ó. Mentaliza nessa casa de amor. Quando você tiver com qualquer problema na rua, reza. Entre em contato com essa casa, que é onde você se sente bem. Aqui é um hospital. Tem uma equipe que te socorre onde quer que você esteja. Mentaliza Jesus, mentaliza a Mãe Santíssima. Eu não vou bater o pé de novo, não, porque agora estou na idade que arrebenta a veia. Bate o pé para as trevas. É isso que Jesus espera de nós. Ele sabe o que passa no nosso coração quando a gente está tentando melhorar. E eu não deixaria de falar sobre esse tema sem abordar o culto do Evangelho. Mas é um culto feito com seriedade. Porque é um momento, como disse nosso querido Bezerra de Menezes, olha que bonitinho. Evangelho é sol nas almas, é luz no caminho dos homens, é elo abençoado para a união perfeita.
evangelizemos nossos lares, meus filhos, doando à nossa família a bênção de hospedarmos o Cristo de Deus em nossas casas. É a hora da gente receber Jesus em casa. Um pouquinho antes, já coloca uma música, harmonize, não precisa ser culto longo não. 15 minutinhos, faça a prece, leia o Evangelho, comente, vê o que a espiritualidade trouxe. Pode ler um pedacinho de Fonte Viva, Pão Nosso, tudo. Prece de encerramento, aguinha fluidificada. Nós nunca estamos sozinhos. Vem uma equipe em nosso socorro. Eu acho que é no livro Mensageiros, não foi abordado isso no filme, porque são muitas as mensagens, mas tem uma passagem que eu acho que vocês vão lembrar, de que eles estavam no Rio de Janeiro, André Luiz, e que começou uma chuva horrorosa no Rio de Janeiro. E ele começou a perceber que os espíritos desencarnados, mas que ainda estavam presos à matéria, eles se achavam vivos, eles começaram a correr. Primeiro eles procuraram os bares, mas aí os bares estavam fechados, eles iam para dentro das casas, porque eles achavam que eles iam pegar chuva. Sabe qual casa que eles não adentravam? As casas que tinham culto do lar, que tinham o Evangelho. Não só dentro do Espiritismo, né? Qualquer outro que tem uma religião e que traga Jesus para dentro do seu lar é ponto de luz. Agora tem que ter disciplina, porque tem uma espiritualidade que se faz presente no dia que a gente marcar. O meu é todo domingo, 8h30 da noite. Só quando eu viajo eu peço permissão para a espiritualidade, não vou estar lá. Mas a casa é deles. Finalizamos, meus queridos, com essa mensagem de Emmanuel. A humildade e o serviço são nossos deveres de cada hora, para que a verdade nos ilumine e para que o amor puro nos regenere, preservando-nos por fim contra o assédio de todo o mal. Humildade. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai Criador. Cada um de nós tem que melhorar em alguma coisa. Então, que a gente comece a trabalhar mais essa humildade. Quando eu falo da gente não cumprimentar o vizinho, é porque às vezes não é nem de maldade, mas nós estamos ficando cada vez mais desatentos, vivendo muito para o nosso umbigo e perdemos as oportunidades de despertarmos no outro a afabilidade. A pessoa fala assim, mas é metida, passa e nem cumprimenta. A gente passa um ar de arrogante. E será que às vezes a gente não está sendo? Vamos rever os nossos atos. O que a gente pode fazer para a gente ser melhor? Lembrando, eu gosto muito de falar essa frase, já falei várias vezes aqui nessa casa, mas é porque eu acho ela muito importante. Essa frase de Bezerra de Menezes. Jesus conta conosco da mesma forma que nós contamos com Ele. Ele está contando com a gente. Sejamos aí os semeadores, porque a gente sabe que a sementinha do amor está dentro de nós. Que Ele ampare e ilumine a cada um.